Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos comentar a respeito de um movimento que tem ocorrido na Europa e na América Latina, na civilização ocidental num todo, mas principalmente na Europa e na América Latina, e que nós como pais precisamos estar atentos, porque há um grande problema do que está sendo apresentado como história nas escolas, entre filmes, séries e que muitas vezes nós não estamos observando com o olhar correto e isso pode prejudicar o nosso filho, pode fazer com que ele tenha uma compreensão totalmente diferente da história e, principalmente, que ele acabe caindo dentro de uma heresia, dentro de uma idolatria, dentro de uma ideologia, tá? Bom, o que acontece? Hoje nós estamos vendo um movimento no Ocidente, na Europa Ocidental, de uma valorização gigantesca aos povos bárbaros que destruíram o Império Romano e que iniciaram a Idade Média. A Idade Média ela começou ali por volta do século V, com a queda do Império Romano. E este período inicial da Idade Média foi um período no qual a Europa ela se transformou em vários pequenos grupos, em vários pequenos territórios tribais dominados por bárbaros. Eu já tenho um vídeo aqui no canal a respeito da queda do Império Romano, eu indico que você assista, mas principalmente há uma valorização gigantesca do europeu hoje com estes povos bárbaros. Então, os franceses, por exemplo, em vez deles comentarem a grandeza do reino francês a partir da conversão de Clovis, do seu batismo por São Remídio, do nascimento do Império Merovingio, do nascimento do Império Carolíngio, de enaltecer a grandeza de Carlos Martel, de Carlos Magno, há uma valorização aos francos bárbaros antes de serem convertidos ao catolicismo. Então, o francês diz assim: eu não sou descendente, eu não sou fruto de Carlos Magno, do Império Carolíngio, eu não sou, o meu reino, o meu país não nasceu disso. Eu sou descendente dos francos. A mesma coisa ocorre com os ingleses. Eu não pertenço à coroa. Eu não, é espírito nacional de nascimento da Inglaterra a partir de Alfredo o Grande. Não, isso não existe. O que nós somos é saxão, nós somos vikings, nós somos hunos, nós somos os vândalos. Ou seja, há um grande, uma grande criação, ok, para fazer com que o europeu passe a divinizar, vamos dizer assim, enaltecer, engrandecer esses povos pagãos que não foram convertidos, que estavam no processo antes da sua conversão. Então eles eram grandes porque eles destruíram o Império Romano, porém, infelizmente, depois veio a igreja que os converteu. Isso está sendo muito bem expressado através do cinema, através das séries. Nós temos muitas séries, muitos filmes que estão abordando esse tema que antecede o nascimento desses impérios e que mostram um foco gigantesco nos bárbaros, como eles os responsáveis pela formação de todos esses reinos e a exclusão total da igreja como uma instituição importante medieval para a apresentação civilizacional destes povos. Então nós temos aquela série que recentemente até virou um filme, que é a The Last Kingdom, que fala a respeito da formação da Inglaterra. Nós temos a série Vikings também, que fala sobre ali a formação da Escandinávia. E isso que ocorre na Europa também já vem ocorrendo no Brasil com esse processo de divinização do índio como uma pessoa totalmente sem malícia e que nós, brasileiros, latino-americanos num todo, nós somos os descendentes destes povos e uma exclusão da cristandade e do catolicismo europeu. Enfim, então qual é o problema disso? O problema disso é que, vamos pegar o exemplo dos vikings, tá? Vamos pegar aqui o exemplo dos vikings em si.
Os vikings, para quem não conhece a história, o primeiro contato, a primeira menção histórica dos vikings é no ano de 796, em Lindisfarne, na Inglaterra, quando um grupo de vikings atravessou o Mar do Norte, ali da região da Noruega, da Finlândia, chegou até a Inglaterra. Eles chegaram na cidade de Lindisfarne, na Holy Land, onde era uma pequena ilha próxima do continente, que havia um mosteiro. E naqueles mosteiros eles invadiram, pilharam tudo, roubaram tudo, mataram todos os mosteiros e foram embora. E isso foi, digamos assim, para os vikings algo grandioso, porque eles chegaram a uma terra que eles não conheciam, não encontraram barreiras, não encontraram exércitos, não encontraram muralhas, nada. O que eles encontraram foi um mosteiro. Nesse mosteiro haviam homens desarmados, o que na concepção do viking isso era impossível. Como assim homens desarmados? O pior, homens que estavam desarmados e dispostos a morrer, porque aqueles homens eram monges, eles queriam ir para o céu, eles não lutaram, não brigaram com os vikings. Então os vikings ficaram impressionados. Meu Deus, eles não estão nem revidando. E quando eles entram dentro dos mosteiros, o que eles encontram? Riquezas. Eles encontram comida, eles encontram bebida, eles encontram utensílios que eram usados na liturgia, cálices, candelabros que eram ou de prata, ou banhados em ouro, ou até mesmo de ouro. Então eles levam tudo isso para o seu território de volta e eles têm uma grandeza gigantesca econômica, vamos dizer assim, e começam a pilhar novamente vários territórios da Inglaterra, mas não pilhando uma cidade, não com o seu foco em pilhar um reino, em dominar uma região, mas de destruir os mosteiros em si, que estavam muito presentes ali por conta da missão de São Patrício e de outros grandes santos evangelizadores da Inglaterra. Então, os vikings, eles eram terríveis. Ele foi o povo que a igreja teve mais dificuldade para converter daqueles bárbaros nórdicos. Foram o último povo a ter contato e a se converter ao cristianismo por conta desta visão deles de que eu preciso morrer em combate, a visão da Valhalla, a visão dos deuses Odin, os sacrifícios humanos e principalmente porque eles atacavam diretamente os mosteiros, as igrejas, por conta da facilidade de domínio. Entretanto, como é que é passada a imagem do viking nas séries? Né? Você pega aqui essa série Vikings, mais antiga, lá tem o Ragnarok, Ragnar Lodbrok, não lembro exatamente o nome, que foi um dos primeiros vikings, de fato, um grande navegador viking. É passado como se os vikings eles fossem grandes heróis. É passado com os vikings que eles tivessem assim grandes virtudes de fortaleza, de fidelidade, homens de fibra, homens fortes, valorosos, homens virtuosos que eram corajosos, não eram medrosos, enquanto os ingleses cristãos, enquanto os franceses cristãos que lutavam contra eles eram maliciosos, eram efeminados, eram mentirosos, eram covardes, eram ruins. Veja, pode parecer bobagem, mas quando nós permitimos que professores de história indiquem para as crianças, tá? Indiquem para os adolescentes, principalmente, filmes como esses, séries como essas, nós estamos deixando o nosso filho ter uma interpretação totalmente errada destes pontos históricos, destes povos. Ou seja, o povo viking pagão era mais virtuoso do que o cristão inglês. O povo viking pagão era mais cristão do que o francês mais do que o francês que já era convertido. O que isso começa a colocar na concepção da criança? Que quem é de igreja é mentiroso, quem é de igreja é duas caras, quem é de igreja é um hipócrita, fala uma coisa e vive outra. Então, todos esses pontos vão levando a criança a ter uma visão totalmente errada da fé e da história. Então, nós como pais, precisamos ter uma atenção dobrada àquilo que o nosso filho tem assistido, aquilo que nós temos mostrado aos nossos filhos, tá? E aqui entra também a questão da
idade deles, tá? Isso aqui não é só com criança pequena, ou seja, adolescentes, jovens aí dos seus 12, 13, 14 anos, ensino médio, porque é onde eles estão mais propícios, têm uma liberdade maior muitas vezes dentro de casa para assistir tais coisas que vão alterando a concepção deles e fazendo com que eles não percebam a história real. Então você que é pai precisa cuidar disso, precisa proteger o seu filho destas ideologias, desta ideia de que o mundo pagão, não cristão, era melhor do que o mundo atual, o mundo cristão. Certo? Então, este era o recado do vídeo de hoje. Compartilhe, por favor, este vídeo com outros pais. Isso é muito importante, tá? Nós termos um conhecimento correto sobre a educação dos nossos filhos no campo da história. E eu convido você a deixar o seu like aqui. E se você gostou desse tema, também deixe o seu comentário. Um forte abraço e Deus abençoe.